Olá pessoal, tudo bom? Segundo vídeo hoje, falei que ia demorar no máximo uma semana, né? Tá? Interaria uma semana amanhã, mas decidi fazer o segundo vídeo hoje. Como diz o tema, agronomia simples assim. Não tenho a intenção de falar para agrônomo, nem para técnico agrícola, nem para zootecnista, nem para veterinário. Fala assim mais para um público comum e eu gosto assim bastante de conversar, né? Italiano falante pra caramba. Nós vamos dar sequência aqui na questão do tema da semana passada, que foi a adubação. Eu tinha dito que a necessidade de adubação ela tinha se tornado visível quando o homem deixou de ser nômade, pois houve uma necessidade de incremento de produtividade das plantas. E conforme foi passando o tempo, os adubos, entre aspas, orgânicos, esterco de animais, assim, até o próprio humus da terra, terras mais férteis, eles suportaram essa agricultura que não era mais nômade, até o ponto em que surgiram grandes cidades muito grandes mesmo. Cidades com acima de 1 milhão de habitantes. Então, conforme foi crescendo a população, foram se criando métodos de adubação, como eu falei. E essas adubações, elas não são sintéticas, elas são químicas. Como existem elementos químicos na atmosfera. Nós temos aí vários nutrientes, são elementos químicos que estão na tabela periódica, as quais as plantas se utilizam para otimizar a produtividade. Esses elementos químicos são benéficos a nós também, pois nós ingerimos e precisamos desses elementos químicos. Dentre os principais, na agronomia a gente chama de macronutrientes. Macro vem de acordo com uma demanda do maior para o menor. Então, conforme a tabela, o macronutriente, o primeiro macronutriente, que eles vão do primeiro ao sexto. O primeiro macronutriente é o que a planta mais precisa e é o que mais você vai ter que colocar no solo. E o último macronutriente é o que a planta, entre aspas, menos precisa e que você vai ter que colocar uma quantidade dele menor no solo para ela. Além desses macronutrientes, existem os micronutrientes. Eles ajudam bastante na questão de sanidade da planta e de auxiliar ela a se virar contra patógenos, contra organismos invasores, sejam eles bactérias, vírus, ou pragas como formiga, cupim, lagartas, percevejos. Existem também os elementos chamados benéficos, que eles têm uma capacidade de otimizar todos esses outros elementos químicos que a gente coloca na planta. Então vamos ficar aqui hoje nos macronutrientes, tá? Não vai dar para falar de todos os macronutrientes hoje. Eu acho que vai ter que ser um vídeo para cada, porque eu estou querendo soltar pílulas de no máximo 10 minutos para não ficar muito enfadonho e nem cansativo. Então, nós vamos falar dos 6 principais macronutrientes. Para quem é do agro é muito fácil, né? Mas para quem não é interessante. Os 6 principais nutrientes que as plantas precisam são, nessa ordem, de maior demanda para menor demanda, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre.
esses são os 6 elementos, são os 6 macronutrientes que, sem a presença deles, a planta ficaria estagnada naquela produção de antigamente. Ou seja, uma produção que não daria conta de suprir as necessidades dos seres humanos hoje em dia. Aliás, hoje em dia não, há mais de 60, 50, 60 anos. Pois a população vem crescendo exponencialmente e a produção agrícola, vegetal e animal de proteína, ela tem que crescer tanto quanto a população. É muito falado que há muito desperdício e isso realmente ocorre, mas não evita o fato de que nós temos que aumentar a nossa produção. Como aumentar a produção sem interferir no meio ambiente e sem abertura de novas áreas é um tema para um outro assunto. Nós ficaremos hoje aqui nos macronutrientes. Então vamos lá repetindo: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. As principais fontes aqui no Brasil, tá? Que cada país se utiliza de uma fonte. As principais fontes desses nutrientes, elas são em pó ou peletizadas para o Brasil. Então você pega um polímero, uma partícula inerte, joga nela um desses macronutrientes, ensaca e manda para a fazenda. Você pode botar 2, pode juntar o nitrogênio com fósforo no mesmo saco. Você pode colocar o nitrogênio, o fósforo e o potássio no mesmo saco. É o famoso NPK, né? O MAP é o monoamônio fosfato, quer dizer, uma fonte de nitrogênio e uma de fósforo. O DAP, que é o diamônio fosfato, é uma fonte de nitrogênio e de fósforo. Então, só recapitulando, é necessário, não é de forma alguma maléfica à população esses adubos químicos, mas que nós preferimos chamar de minerais. São apenas concentrados desses elementos químicos em formas que a planta, que podem se solubilizar na água e a raiz e o sistema radicular da planta vai absorver esses nutrientes e eles darão, assim, aqueles outros 20% de energia que a planta precisa para aumentar os limites de produtividade dela mesma. Como eu tinha dito no vídeo passado, os 80% da alimentação da planta, que é um ser autotrófico, ela tira do oxigênio que está no ar, da água que está no solo e que cai da chuva, e da luz solar, fazendo fotossíntese e criando a glicose. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre cada um desses macronutrientes. Depois falaremos sobre os micronutrientes e depois sobre alguns nutrientes não essenciais, porém benéficos. Tá? Vou tentar encurtar um pouco o intervalo entre vídeos, pois gera alguma curiosidade. Qualquer pergunta, estamos aí. Um abraço do Zorzo Gomes aqui do Cerrado e fiquem com Deus.